ou encaram momentos como, por exemplo, a chegada de um filho, principalmente o primeiro filho, o primeiro filho. Como é que a gente se prepara para agora a nova missão de ser pai, ser mãe? Uma coisa que sempre me chama muita atenção é os jogadores de futebol. Ultimamente eu não tenho assistido muito futebol, mas os jogadores de futebol, quando eles estão ali enfileirados no estádio, cantando o hino nacional, na véspera do jogo final, o jogo que vale o título, o título mundial. Como que eles reagem? Como que eles se preparam? Como que eles... ou melhor, o que passa na cabeça? Eu fico olhando assim para eles, os olhares. Acho que ouvindo aquele hino, eles devem passar muitas coisas na mente ali. Eu acho que é uma experiência um tanto, até mesmo angustiosa às vezes. Você quer já partir para o jogo, partir para a competição, não é? Então, é um momento assim de expectativa e é um momento de preparação também. Mas tem outras coisas comuns, por exemplo, o primeiro dia na faculdade, ou seja, o primeiro dia na escola, alguns primeiros momentos, talvez um dos mais curiosos seja o primeiro voo. Você se lembra da primeira vez que você voou de avião? Não sei, quantos aqui já voaram de avião? Às vezes eu estou falando meio... Então, mas lembra do primeiro voo? Agora, ao seguir vindo de Campinas para Salvador, ali no voo, eu viajei ao lado de duas pessoas, um casal de idosos. E a senhora, ela estava muito nervosa, muito mesmo. O senhor, ele estava tranquilo, mas a senhora estava bastante nervosa. Vou passando aqui. Ela estava muito nervosa. Ela não sabia o que fazer. Era o primeiro voo, ela vinha para a Vitória da Conquista. E eu vi que ela estava muito inquieta. Aí eu disse assim, tudo bem, senhora? Ela disse, não, moço, não está não. Eu nunca voei. Eu disse, então se acalme, porque é a coisa mais tranquila do mundo. Ela disse, eu me contou que vinha de carro, sempre de carro, mas agora o marido era idoso e não podia mais dirigir, o filho não deixou, então ela veio de avião, mas ela não estava gostando da ideia não. Aí eu disse, fique tranquila, falei algumas estatísticas, eu falei, olha, o percentual de acidentes assim desse tipo de avião é muito raro comparado com carro, com ônibus, com outros tipos de veículos, então pode ficar tranquilo. De vez em quando a gente está voando por aí, sempre é muito tranquilo. Aí ela não sabia as coisas, eu fui mostrando, olha, a senhora faz assim, coloca o cinto assim, porque a mulher ensinou lá, mas ela nem conseguiu prestar atenção, enfim. Aí eu falei, e por fim, senhora, se nada disso funcionar, o Salmo 46:1 funciona. E o Senhor é nosso refúgio e fortaleza e socorro presente na angústia. Aqui é a hora que a senhora tem que confiar em Deus, querendo ou não. Aí ela disse, é mesmo, moço. Ela disse, o senhor é evangélico? Eu disse, sou evangélico e sou pastor. Ela disse, muito obrigado, Senhor. Aí eu disse, por quê? Ela disse, quando eu descer, a primeira coisa que eu vou fazer é ligar para o meu filho. Eu tenho eu tenho um filho que é pastor da presbiteriana. E eu vou falar para ele que Deus me colocou para viajar do lado de um pastor. Só pode ser um anjo. Eu disse, é um anjo, mas não é daqueles assim tão bom não, viu? Então, aí eu disse, mas se acalme, vamos fazer uma oração aqui. Fiz uma oração com ela. Aí, não quis assustá-la, cada passo eu ia explicando. Então, quando eu disse, olha, na hora de sair dá uma balançadinha, mas é mais leve do que esses quebra-molas que a gente passa, de algumas estradas.
E fui falando para ela, acalmando, aí ela ficou mais calma, até que lá, em determinado momento, ela já estava bem tranquila, até conversando, olhando para baixo. Eu disse, agora vai vir tem alguns momentos que dá uma balançadinha, pode ficar tranquilo, que isso é só uma pequena turbulência, nuvem e tal, mas não dá em nada não. Mas se der, lembra do Salmo 46. E na hora de descer, aí foi que eu já esperei, na hora de descer, que é a hora pior mesmo, que é quando está chegando no chão, porque ele bate assim no chão, aí até dá aquela equilibrada, dá uma certa balançada. Mas aqui a gente já está chegando no chão, fique tranquilo. E aí foi tudo bem, depois eu encaminhei ela até para o local da continuação da viagem, no embarque, outro embarque, que ela ia para Vitória e vim embora. Mas eu vi que as pessoas ficam muito assustadas, muitas vezes na hora de voar. E a preparação, né? Muita preparação. Enfim, na verdade, antes de grandes momentos, seja qualquer um desses aqui, ou um exército que vai entrar em batalha, até uma final de Copa do Mundo, geralmente a gente repassa uma lista. E nós estamos seguindo as pegadas de Jesus, e é isso que nós vamos ver no texto de hoje. Quando a gente voa, vai de férias, entra na faculdade, são expectativas boas, muito boas. Agora, a gente sabe que também há expectativas ruins. Imagina, você tem uma expectativa de sofrimento e morte. Imagina. Um laudo médico, uma informação assim. É muito difícil você se preparar para morte, para sofrimento. Imagina uma pessoa, o médico chegar e dizer, olha, essa doença não tem cura, você vai ter que conviver com isso para o resto da vida. Como é que a gente encara esses desafios? Como é que a gente encara esses momentos? Então, nós vamos tratar de Marcos 10, 32 a 34. É um texto bem curtinho, por isso vamos logo para o texto. Marcos, capítulo 10. Eu vou pedir perdão para vocês. Abra a Bíblia aí. Eu quero só mostrar isso aqui para vocês. Na verdade, eu já estou para mostrar isso aqui há algum tempo. É um pequeno esquema que a gente faz no Prega Palavra sobre a estrutura do livro de Marcos. Ali não vai dar para ver muito detalhadamente, mas é aquilo que eu tenho falado aqui ao longo desse tempo. Eu vou abrir tudo e vou explicar. Todo o livro do Marcos vai responder aquela pergunta: quem é Jesus? Quem é Jesus? E o que ele veio fazer? Então, pegando toda a estrutura, nós temos isso daqui. No início do Evangelho, o primeiro versículo fala que Jesus, o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, a revelação vem no primeiro versículo, direto ao ponto. Mas ela é confirmada por meio do Evangelho, né? Por meio da voz profética e também por meio do próprio Deus, a voz do céu, depois do batismo. Então aqui é a introdução. Vai do capítulo 1 até o 1:13. A partir do 15, você tem mais uma vez agora a identidade de Jesus, o rei. Você tem aqui do 1:15, não dá para ver aí, obviamente, mas vai até o 8:28. Jesus, nesse momento, ele demonstra a sua autoridade de rei. E ele mesmo se proclama o Salvador. Tudo o que acontece aqui nessa parte, quando essa primeira parte diz assim para nós: creia em Jesus. O rei chegou, creia nele. Mas, a partir do momento do versículo 28, 29, quando Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ou o Filho de Deus, nós temos uma nova confirmação, a confirmação do céu aqui através da transfiguração.
quando Jesus é transfigurado, há uma confirmação, a voz do céu diz que a ele ouvi. Aqui nós já temos a missão de Jesus, a missão do servo. Então aqui ele proclama a sua autoridade real, aqui ele também fala do seu sofrimento de servo. Aqui ele vem como o resgatador. Então, nós culminamos chegando até aqui no capítulo 15, 40, quando Jesus ele é transpassado na cruz, que o centurião chega e reconhece. Verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Nessa segunda parte, na primeira parte, nós temos tratado sobre a missão. Quem é Jesus? O rei chegou, creia nele. Aqui, o que ele veio fazer? Ele veio ser o resgatador, aquele que nos resgata da prisão do pecado. Então, siga a Jesus. Então, essa é a estrutura que nós praticamos, ensinamos sobre o livro. Você tem toda a visão, a radiografia do Evangelho de Marcos. Então, veja que Marcos diz, Jesus se autoproclama, Pedro testemunha e o centurião confirma. Todos eles respondem a mesma pergunta que é levantada, que Marcos levanta essa questão. Quem é Jesus? Ele é, então, o Filho de Deus, aquele que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Então, esse esqueminha é só para facilitar a sua visualização. Lembram que Jesus ele está, depois desse texto, a seguir para Jerusalém, subindo para Jerusalém. E ele, com coragem, junto com seus discípulos, cheio de temor, e com os seguidores amedrontados. Ele sobe e ele vai fazer o que lá? Conforme aquela parte que nós tiramos aqui. Ele vai se sacrificar. Ele sobe para dar a sua vida. Ele sobe para demonstrar a mais alta compaixão e o mais elevado nível de comprometimento, de envolvimento, de compaixão que já se pôde ver no mundo inteiro. Então, nesse texto aqui que nós vamos ler, nós percebemos uma diferença muito grande. Enquanto Jesus está indo para o sofrimento, para a cruz, os discípulos estão preocupados em quem é o maior. Jesus aspira serviço, eles aspiram grandeza. O pastor Hernandes Dias Lopes destaca que quanto mais perto da cruz Jesus chega, mais o coração dos discípulos estão endurecidos e mais os seus olhos estão turvos. Ou seja, quanto mais Jesus se esvazia, mais os seus discípulos se enchem de si mesmos. Quanto mais ele desce, mais eles querem subir. A gente deve se lembrar que nesse texto que nós vamos ler, é a terceira vez que Jesus fala sobre a sua morte. E na medida que ele fala da sua morte, isso ao invés de se tornar mais claro para os discípulos, se torna mais confusos. Eles ainda estão obscurecidos, embora Pedro tenha reconhecido, tu és o Cristo. Mas eles não entendem ainda a missão de Jesus. Então, pela primeira vez, quando Jesus falou lá no capítulo 8, que ele falou da sua morte, Pedro o repreendeu, o reprovou. Quando Jesus, então, fala novamente sobre o seu sofrimento e morte, no capítulo 9, os discípulos discutem entre si, quem seria o maior, quem ia herdar já os direitos de Jesus ou a autoridade. E agora, quando Jesus novamente anuncia, e ele vai fazer isso nesse texto que nós vamos ler, nós percebemos que logo em seguida os discípulos estão procurando a glória, estão querendo um lugar de destaque. Vamos para o texto, para a gente poder compreender o que o texto diz. Vamos lá. Texto, Marcos
10, 32. Eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Novamente ele chamou à parte os 12 e lhes disse o que haveria de lhe acontecer, o que lhe haveria de acontecer. Disse: estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, e o açoitarão e o matarão. 3 dias depois, ele ressuscitará. Meus irmãos, eu poderia trabalhar todo o texto até o versículo 45, mas eu deixei até o 45 para uma mensagem específica. Percebam, os irmãos, que esses homens, por mais que Jesus houvesse falado, eles ainda pareciam um pouco cegos para a cruz. Inclusive, nós vamos ver no versículo 46 sobre a cura do cego Bartimeu. E a cura do cego Bartimeu é, na verdade, um contraste com a cegueira, com a turvez da visão daqueles discípulos. Jesus, ele mostra aqui que os discípulos, embora Pedro tenha confessado, eles ainda não compreendem bem nem a identidade e nem a missão de Jesus. Jesus demonstra durante o seu ministério o amor. Ele é amoroso. Lá em João 13 ele vai mostrar isso. Em outros momentos também. Os seus discípulos demonstram serem tardios para entender, para compreender as coisas de Deus. Eu só fiquei pensando quando li esse texto, como nós somos assim, tardios para entender as coisas de Deus. Às vezes aprendemos bobagens, outras coisas com facilidade, mas temos dificuldade para compreender as coisas de Deus. Somos tardios para aprender. Às vezes ouvimos um ensino a vida inteira e ainda reprovamos quando testados. Então, por mais que esse texto seja curto, ele é bastante significativo. O que Jesus faz com esses discípulos aqui, quer fazer com a gente também. Ele repassa a missão, como um time de futebol, como um exército, como quem vai para o primeiro dia na faculdade, na escola, como a mãe que vai para o hospital ter o bebê. Repassa e repassa a lista. O que eu preciso levar, o que preciso fazer, como que vai ser, enfim. E nós percebemos aqui, pelo menos 4 destaques que nós devemos fazer, e eu quero registrar aqui, consultei o comentário de Warren Wiersbe, o comentário Esperança e também o comentário de Hernandes Dias Lopes sobre esse texto, porque enriquece muito a compreensão também do texto. Mas o texto é muito simples de ser entendido. Na verdade, o que Jesus quer mostrar para os discípulos é que ele, para cumprir a sua missão, ele pagaria um preço. Mas esse preço tinha que ser honrado pelos seus seguidores. O que Jesus queria é que eles pudessem, no momento certo, honrar aquilo que Jesus fez. Ou seja, tornar dignificar aquilo que ele fez. E nós percebemos aqui essas 4 coisas importantes. Primeiro, nós vamos ver a determinação de Jesus. Vou deixar todas à vista, que é para você gravar mesmo. Percebam que Jesus, ele é determinado. O versículo 32 diz: ele estava subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente deles. Jesus nunca se escondeu da sua missão. Ele tomava a frente. Ele assumiu a frente. Ele aceitou a sua missão. E isso faz a gente lembrar que a crucificação, não foi um acidente na vida de Jesus. Não foi uma punição. Mas foi, na verdade,
um entendimento de assumir a sua missão. Ou seja, ele veio ao mundo, não foi para ficar para sempre, ele veio para morrer. Ele veio para morrer. Então não há nada de involuntário, de desconhecido para Cristo, porque ele sabe o que está fazendo. Ele tem determinação daquilo que ele veio fazer. Ele não perde tempo. Ele não foi movido pelo medo. Ele não estava ali também pagando um preço para Satanás pelas almas perdidas. Ele estava pagando um preço para o próprio Pai, que é o que a Escritura vai nos ensinar. Ele marcha para Jerusalém e ele segue, resoluto, à frente dos seus discípulos e dos que os seguem. Ele caminha com o coração, ele caminha na certeza de que o que ele vai fazer tem implicações eternas para todos nós. Então a cruz é esse símbolo. Jesus ia glorificar o Pai por aquilo que ele ia fazer. Então olhe bem, Jesus não morreu por um acidente. Ele morreu porque era exatamente isso que ele vinha fazer, que ele veio fazer. Ele veio, o versículo 45, ele veio dar a sua vida em resgate de muitos. Exatamente isso. Então, esse sofrimento que ele sabe que vai enfrentar é encarado com toda tranquilidade, com todo destemor, poderíamos dizer assim. Mas não só isso. Jesus, ele também demonstra a sua liderança. O versículo ainda 32, ao ir à frente, ele demonstra liderança. Ele vai adiante dos discípulos, marchando para Jerusalém. Não havia nenhum sinal de medo em Jesus. Quando nós vamos para várias missões, às vezes nós estamos cheios de medos. E ele sabe o que vai acontecer. Sofrimento, morte, perseguição. Nós vamos listar essas coisas aqui. Mas ainda assim, Jesus segue em liderança, porque era isso que a igreja enfrentaria. Era isso que os cristãos enfrentariam. Era isso que a vida cristã também proporcionaria. Jesus demonstra a sua liderança, que traz convicção. Ele vai à nossa frente também, abrindo o caminho e tirando todo o aguilhão da morte. Até hoje, a palavra de Deus deixa claro que ele está junto conosco, intercedendo por nós. E isso dá encorajamento para nós. Mas o texto também fala sobre o seu sofrimento. Eu quero destacar esse sofrimento, versículo 33 e o 34 também. Marcos, ele faz questão de enumerar aqui uma lista nesse repassamento da missão. Olhe bem aí, de forma bem objetiva. Ele diz, a partir do versículo 33, estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem ele vai ser entregue na mão dos chefes dos sacerdotes, e também aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, e cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. Percebam, tem 7 elementos aqui enumerados por Marcos. Ou seja, ele foi entregue aos líderes religiosos que estavam macumunando ali a sua morte. Ele também foi condenado à morte pelo Sinédrio de forma extremamente irregular. Jesus também foi entregue para os gentios. Então, quando vocês se lembram que lá, embora a Escritura diga em algum momento que foram os líderes que mataram Jesus, mas nesse ponto é importante ressaltar que não foram só eles, foram os gentios também. Todos que gritavam, crucifica-no, representava a humanidade toda caída. Então, não foram os judeus, não foram só apenas os fariseus, os saduceus, o sinédrio, os rabis, não. Todos. Ali tem um jogo, né? O sinédrio entregou para Pilatos, que era o governador romano. Depois, ele pula fora e aí vai entregue para a multidão que grita contra ele e pede a sua morte. Isso, então, mostra que toda a humanidade é culpada pela morte de Jesus.
Mas não é culpado só porque ele estava ali morrendo. É culpado porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, todos são pecadores e precisam da graça de Deus. Mas não só isso. Jesus foi escarnecido. Olha aí o versículo. Eles zombarão dele. Zombarão dele. Ou seja, lembra o que Jesus ganhou de presente? Qual foi o símbolo de realeza que eles deram para Jesus? Uma coroa de espinhos na cabeça. Mas não só isso, havia blasfêmias, insultos, deram bofetadas, machucaram ele, bateram nele o tempo todo. Agora, todas essas coisas são ainda suportáveis. Elas são uma humilhação, porque é uma desumanidade. Mas o escárnio, ele se potencializa, porque eles também cospem nele, diz o texto. Ele foi cuspido. Era a forma mais humilhante de desprezar uma pessoa, era cuspir nela. Acho que até hoje ainda é, né? Vocês estão... Não vou citar, não. Mas tem alguns registros, episódios de pessoas que fizeram isso, recentemente. E é um gesto muito desonroso. Ou seja, eles estão ali mostrando toda a sua ira contra ele. Ele foi cuspido pelos homens. E cada cusparada daquela representa também. Nós representamos elas, porque se hoje nós conhecemos ele, ainda muitas vezes o desonramos, quanto mais aqueles. Mas Jesus foi açoitado, tomou surra, foi espancado, bateram na sua cabeça, machucaram a sua carne, colocaram sangue nele, deram vinagre para ele. Ele foi ferido. Literalmente aquela descrição de Isaías 53. Ele foi moído por causa das nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E se não bastasse, no final das contas, eles o mataram. Ele foi morto. Ou poderíamos colocar, nós o matamos por causa do nosso pecado. Ou seja, ele foi condenado à morte de cruz. A morte mais vergonhosa. Suas mãos foram rasgadas, pregadas naquela cruz. Seu corpo foi transpassado. Essa é a descrição. Agora imagina você. Você vai para um lugar que você sabe que vai acontecer tudo isso. Você iria? Sério mesmo, vamos ser sinceros aqui. Você iria? Mas Jesus foi. Porque ele mostra que o seu sofrimento iria dar sentido para a nossa alegria. Foi o seu sofrimento que pôde produzir em nós uma vitória. Se nós temos alguma coisa, é por causa disso. É por causa do que ele sofreu. Então, Jesus repassa a lista, e a lista é uma lista dolorosa. Tanto que o versículo 32 diz que os discípulos estavam admirados na nova versão internacional. Mas esse admirados aqui é muito mais do que dizer assim, que cara fera. Não. É como ele pode ir para lá, mesmo sabendo que tudo isso vai acontecer com ele. Como? Por quê? Será possível? Mas Jesus estava mostrando para eles o porquê. E para que não ficassem tão apavorados, porque os discípulos estavam admirados nesse sentido, enquanto que os que o seguiam estavam com medo mesmo. É interessante que a Bíblia faz distinção entre discípulo e seguidor. Você vai acompanhar a trajetória o tempo todo. Jesus foi acompanhado de discípulos e de seguidores. Alguns seguidores se tornaram discípulos, mas nem todos os seguidores eram discípulos.
Alguns eram apenas espectadores daquilo que ele fazia. Não se envolviam, não tomavam parte. Até se aproveitavam de benesses que ele oferecia, mas não se comprometiam com ele. Ainda hoje é assim. Temos discípulos, pessoas que já se comprometeram com ele, pessoas que já têm se envolvido completamente com ele, com a sua igreja, com a sua obra, com a sua missão, mas temos ainda aqueles que caminham como seguidores. O seguidor, ele não tem um comprometimento total. Ele gosta, ele admira, ele acha interessante. Se tivesse que escolher, seria por aquilo que ele escolhia, mas ele não escolhe. Ele caminha ali, sempre na marginal. Faz lembrar aquelas pessoas que, embora gostem da igreja, de frequentar a igreja, de participar da igreja, mas elas não querem se comprometer e tomar uma decisão com Jesus. Assumir um compromisso. Ou, como a gente costuma dizer, vestir a camisa do evangelho. Mas cabe uma pergunta aqui para nós nessa noite, já caminhando para o final. A pergunta é: você é discípulo ou é seguidor? Ou apenas um seguidor? Por quê? Se os próprios discípulos às vezes têm cegueiras, se os próprios discípulos têm dificuldade de entender a pessoa e a missão de Jesus, quanto mais apenas um mero seguidor. Jesus tem um compromisso com os seus discípulos. Tanto que, olhe bem, quando Jesus percebe essa admiração, esse espanto e também esse medo dos seguidores, o espanto dos discípulos e o medo dos seguidores, olha o que diz a continuação do versículo. Novamente ele chamou à parte os 12, os discípulos, e lhes disse o que haveria de acontecer. Percebe que Jesus instrui os discípulos. E os seguidores são beneficiados muitas vezes pelas instruções do próprio discípulo, dos discípulos. Então, nessa passagem, nós vamos aprender uma verdade principal. Jesus, para não terminar com esse pavor, ele termina com uma frase que Marcos registra ela assim de uma forma bem seca. Mas qual é a frase? 3 dias depois, ele ressuscitará. Se vocês não quiserem se comprometer com a minha morte, vocês também não podem ser beneficiados pela minha ressurreição. Isso é verdade ainda hoje. Jesus, ele prenuncia a sua morte, mas ele não só prenuncia a morte, ele prenuncia também a sua ressurreição. E o seu plano eterno passava pelo vale da morte. Seu plano eterno mostrava que a morte estava no seu caminho, mas a morte não era o fim. A morte não podia retê-lo debaixo da terra, dentro de um sepulcro. Porque ele quebrou o poder da morte. E quando ele quebra o poder da morte, ele pode dar a possibilidade de todo ser humano que é morto em seus pecados também vencer o poder da morte. E Jesus termina com esse brado de vitória. Ele abriu o sepulcro de dentro para fora. Ele venceu a morte e conquistou para nós a imortalidade. Se você pode viver hoje, se você pode celebrar a ceia, é porque Jesus morreu por você e viveu por você. A morte não tem mais a última palavra na nossa vida. Ela pode levar o nosso corpo para um túmulo, mas ela não pode levar a nossa alma. Porque a morte foi vencida.
Então você está aqui nessa noite, eu queria que você levasse essa lição. Vamos falar todos juntos? A atitude corajosa de Jesus deve conduzir-nos a também desenvolver uma fé corajosa e devocional, ou devoção. A questão é, para que Jesus disse isso? Ele queria produzir nos discípulos coragem, uma fé corajosa e um reconhecimento da sua autoridade, um reconhecimento do seu senhorio, da sua realeza. Você já fez isso na sua vida? Cristo já é o seu Senhor? Você já se entregou para Ele? Ele já governa a sua vida? Você já é um discípulo de verdade dele? Ou você é apenas alguém que anda pelos recântaros, pelas marginais, acompanhando, vendo o que ele fez, vendo o que ele disse, mas não quer se comprometer com ele? Lembre-se que a sua atitude corajosa, a atitude corajosa dele, deve produzir em nós também uma fé corajosa e uma devoção ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos orar nesse momento. Ó Senhor, essa é a tua palavra que mostra a atitude do teu filho enquanto aqui nessa terra viveu, como filho de Deus, como homem Jesus Cristo. A sua vida, sua obra, sua missão e sua vitória. Que, ó Pai, todos que aqui estão possam ser discípulos do Senhor. E não discípulos medrosos, mas discípulos corajosos. Porque diz a palavra que fora ficarão os tímidos, aqueles que não têm coragem de se assumir, aqueles que andam pelas marginais, que andam por detrás de torceiras de mato, de paredes, que não querem se expor. E nós lembramos a palavra do próprio Senhor quando diz que aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai. Que nessa noite não tenha ninguém aqui que possa ser apenas um seguidor, um mero seguidor, mas que todos sejam verdadeiros discípulos. Que cada um tenha essa convicção e diga: eu sou discípulo de Jesus. Embora também pecador, embora também às vezes temeroso, mas eu sou um discípulo. Errando, acertando, eu sou um discípulo. Eu já tenho compromisso com o Senhor. Que cada um possa ter feito e fazer essa oração nessa noite.